Essa movimentação cultural, que ela começa a se proliferar nas quebradas, nessa passagem dos 90 para os 2000, ela começa a se fortalecer politicamente. E se fortalecendo politicamente, começa a pressionar o Estado para ter políticas públicas que apoiem essa movimentação cultural, né? Ainda estava muito dependente de cada um, né, fazendo por si, com as possibilidades que tinha, ou às vezes tentando acessar o recurso privado, né? Mas o recurso privado também é muito difícil. Muitas vezes o recurso privado também quer interferir muito no tipo de arte, como tem que ser produzida e tal. E aí a gente começa a ter, a partir dos anos 2000, um outro fenômeno, que é o recurso público para a cultura em editais específicos, né? Então, o Vai é um símbolo evidente, né, a partir de 2004. Depois o Vai 2, os pontos de cultura já, né, formulados pelo Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, entre 2005 e 2010. Mas tem essa questão de um recurso que vem do governo federal, por meio dos pontos de cultura, ou por meio de editais de empresas públicas também, né? Teve muito edital da Petrobras para a cultura, por exemplo, naquele período que vai de 2005 a 2010, mais ou menos, a 2012. Conforme o recurso chega, isso faz girar uma engrenagem positiva para o movimento, porque você já tem um movimento que está crescendo, que está evoluindo, que está se capilarizando nas quebradas, ou que está reforçando iniciativas que já existiam nas quebradas, que está fazendo ações práticas, mas ao mesmo tempo está fazendo combate ideológico, né? Está disputando na sociedade o tipo de construção narrativa que se faz sobre as periferias, né? Você tem um debate ideológico colocado. Quando o recurso público começa a chegar de uma maneira um pouco mais vultosa, você consegue produzir arte e cultura de uma maneira melhor, porque você consegue ter mais recursos. E ao mesmo tempo você consegue atrair mais pessoas, né? O jovem, ele começa a perceber que é mais interessante ele participar de um coletivo de audiovisual do que trabalhar no McDonald's, do que trabalhar de telemarketing, né? Ou seja, começa a crescer também a quantidade de pessoas que se aglutinam nesses coletivos culturais. E aí tem uma questão de ordem econômica. Pessoal, ninguém ficou rico fazendo arte na quebrada. E muitas vezes o recurso que chegava por meio do edital tinha que ser complementado por um outro trampo. Mas, tendo o recurso, fica mais tranquilo para você desenvolver a sua arte. Certo? Esse crescimento, ele vai redundar numa das maiores expressões da força política do movimento cultural das periferias, que foi a luta pela implementação da Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Que é uma luta que começa desde 2010, 2011, uma discussão de que era necessário haver um recurso específico para as coletividades que produzem arte nas quebradas, a partir de uma constatação de que o recurso, né, a riqueza na cidade de São Paulo, ela se distribui desigualmente. Você tem distritos, você tem bairros da cidade onde o poder público já investe de uma maneira muito mais vultosa, né? E esses distritos estão na zona sudoeste, aonde já estão os mais ricos, né? Ou seja, o Estado ele potencializava uma desigualdade e a partir dessa constatação, essas coletividades se juntam e em luta começam a pressionar para que exista uma lei específica para a cultura produzida nas periferias. E aí tem um momento muito bonito, porque várias quebradas começam a se unir, regiões diferentes, a Zona Sul se juntando com a Zona Leste, se juntando com a Zona Norte, várias quebradas, vários distritos, a cidade de São Paulo é muito grande, às vezes dentro de uma mesma região, as quebradas tinham dificuldade de se conversar, cidade de Tiradentes com Emerlino Matarazzo, com Itaim Paulista, ou Brasilândia com Tremembé, com Pirituba, com Vila Nova Cachoeirinha, ou Grajaú com Cidade Ademar, com Capão Redondo, com Jardim Ângela, né? Conseguir produzir um movimento que aglutinava as várias quebradas de São Paulo, talvez tenha sido a proposição mais revolucionária. Porque é uma proposição de que a gente está reatualizando aquela premissa trabalhadores do mundo univos. Porque quando a gente concebe que num país como o Brasil, a maior expressão da classe trabalhadora, ela se dá nos territórios, porque a classe trabalhadora brasileira ela não está necessariamente inserida no mercado de trabalho. E a classe trabalhadora brasileira ela já não tem
mais a carteira de trabalho. A classe trabalhadora brasileira ela é muito mais multiforme, ela é muito mais heterogênea. Ela é uma classe trabalhadora negra, ela é uma classe trabalhadora nordestina, branca pobre, LGBTQIAP+, moradora de favela, moradora de periferia. É essa a classe trabalhadora brasileira. Quando a gente fortalece uma consigna que é periferia, periferia em qualquer lugar, isso é uma consigna revolucionária, pensando num país como o Brasil. E a primeira pessoa que falou isso foi o Gog, um rapper de Brasília, e depois essa frase ela foi potencializada pelos Racionais MCs no CD Sobrevivendo no Inferno de 1997. Mas isso tem uma potência política muito grande que a gente vivenciou na prática, que vai se desdobrar nesse fortalecimento desse movimento que vai lutar pela implementação da Lei de Fomento à Cultura das Periferias. E foram vários debates, foram várias reuniões, foram vários encontros, ali naquele período que vai de 2010 até 2013. A partir de 2013 começa uma formulação coletiva da lei. Os movimentos sentam e começam eles mesmos a redigir uma lei de iniciativa popular, com a dificuldade que a gente tem de formular uma lei, porque a lei é uma peça jurídica. Você precisa saber como é que funcionam os artigos, os incisos, os parágrafos. Quem que da quebrada aprendeu isso? Quem que da quebrada que foi fazer arte e cultura? Quem vai fazer arte e cultura vai aprender o que é Ré menor e o relativo de Ré menor, ou vai aprender a fazer bonecão, ou vai aprender a mexer com tecido, mas não. Teve que sentar e aprender como é que funciona o Estado na sua burocracia interna, né? O Estado no seu juridiquês, o Estado e as suas relações políticas, né? E existe uma luta que dura 3 anos, que é a escrita da lei e a pressão pela aprovação da lei. Esse período vai de 2013 a 2016. E a lei é aprovada em 2016. A Lei de Fomento à Cultura das Periferias, ela existe até hoje, não da maneira como a gente sonhou, porque o recurso não é o que a gente gostaria, e porque sempre tem algumas modificações no meio do caminho, mas é uma lei que ela questiona a maneira como o Estado distribui os recursos. E, na prática, ajuda e ajudou muitas coletividades a existirem nas quebradas de São Paulo. Na pandemia, muita gente se alimentou com esse recurso que chegava pela Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Essa lei de fomento ela vai inspirar outras leis de fomento. A Lei de Fomento ao Samba, a Lei de Fomento ao Forró, a Lei de Fomento ao Reggae. Ou seja, várias linguagens depois começam a perceber que é necessário também ter recursos próprios, ter fomentos próprios para que a sua arte consiga ser produzida, né? Consiga se estabelecer, consiga continuar fazendo o seu trabalho artístico-cultural, que é também um trabalho social.